Eu estava lembrando, quando eu era muito novinho, lançaram uma motinho para criança. Hoje não seria concebível usar isso numa rua, mas eram umas réplicas de moto mesmo, Suzuki e tal. E eu decidi apostar corrida com a minha bicicleta, a bicicleta que eu roubei na época. Eu era assim, Deus me converteu, E essa motinho, dentro da casa do rapaz, era uma casa muito grande. Eu fui, e ele freou. E eu descobri que eu não tinha condição de frear, porque eu não tinha freio a bicicleta. E eu saí pela porta da casa, pelo portão, e fui atravessar a rua, e vinha uma Kombi, e eu, quando vi a Kombi, me joguei, assim, a Kombi passou pela bicicleta, e eu fiquei olhando a placa aqui, Não tive nenhum arranhão. Então, com canções como essa, a gente lembra um pouco da nossa história, né? Como Deus tem plano na vida das pessoas, né? E pode me levar hoje, mas naquele dia Ele me livrou. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu já tive Kombi, não sei se você teve o prazer ou o desprazer. Eu já tive o kit completo, Fiat, né? Fui iludido, agora é tarde, que eu tive um 147, não o Fiat de hoje. Eu tive aquela geladeira, um Fiat 147, pegou fogo o meu carro. Pegou fogo, Como não se tinha dinheiro para comprar carro na época, eu comprei em sociedade com um amigo. Então eu usava 3 dias e ele 3. E o dia de desempate, cada um usava uma semana sim, outra não. Eu tive uma Kombi também. E o freio da Kombi não é uma coisa que você consiga fazer com uma certa facilidade. E eu lembro desse dia, engraçado como a memória da gente vai longe. Eu já tinha incríveis 9, 10 anos. E nessa canção fiquei lembrando desse livramento. O Senhor é bom. Deus sabe por que faz as coisas, né? Deus é bom. Meus irmãos, antes de começar nos dons espirituais, ou recomeçar, porque vão ter algumas pausas para a gente dar oportunidade aos pastores da nossa igreja e visitantes, mas eu quero primeiro deixar uma coisa clara que eu acho que não deixei. Muitas vezes, falando sobre dons espirituais, eu cito experiências minhas como exemplo. Mas quero deixar claro que isso não é o poema do eu, e que todo mundo, várias pessoas têm dons, enfim. Eu falo daquilo que eu sou afeito, daquilo que eu conheço. E às vezes, como vivi algumas experiências, acabo falando de minhas experiências. O que eu não quero provocar aqui é a ideia de que haja um super-homem, que não acredito nisso. Nem super pastores também, não acredito nisso. Acredito em pessoas, sou uma pessoa como você. O que eu não posso aqui é contar a tua experiência, só posso contar a minha. Não conheço a sua experiência. Então, eu gosto de pontuar essas coisas, porque no meio evangélico, no meio pentecostal, há uma tendência à idolatria, não a minha pessoa, a qualquer pessoa, a qualquer situação. Eu lembro que eu fui convidado numa igreja para ser segurança, que o Dedé Santana ia lá, faz parte da igreja. O pastor falou: vamos precisar de um pouco de segurança. Eu falei: que isso, pastor? Vai vir um homem aqui, isso aqui é uma igreja. Meu irmão, assim, nunca pensei na minha vida que eu tinha que empurrar irmão. E o mundo estava muito fresco em mim ainda. Eu fiquei muito impaciente. Não sei se você já percebeu, às vezes eu sou impaciente, às vezes, assim, cada 4 dias. E eu fui um pouco impaciente e acabei empurrando para uma idolatria. Não sei se vocês vão lembrar, Dedé de Deus. Aí começou a ir um monte de igreja, uma coisa assim. E lá na nossa igreja houve um tumulto tão assustador. E de lá para cá eu tomei a decisão que não queria tratar ninguém conhecido como se fosse mais conhecido que Jesus. O porquê de as pessoas virem aqui e a gente trata com muita singeleza e apenas apresenta, sem muitas delongas. Foi o trauma daí que eu tive. Dedé se converteu e a igreja transformou os jovens em segurança. Eu nunca imaginei na minha vida que eu seria segurança numa igreja. E eu, membro da igreja, nunca imaginei. Pastor sem vergonha, viu que eu tinha chegado há pouco tempo, que eu era um pouquinho nervoso, ainda mundanaço, e me usou para
o serviço sujo, vamos dizer assim. Deu certo, deu certo. Ele fez um time só de nego estranho. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Estava aqui elogiando o cabelo do Carlinho. O Carlinho está com saudade do Rastafari dele, está deixando crescer. Ou vai fazer o Rastafari de volta, ou vai entrar no Harlem Globetrotters. Tá legal. Nem sabe o que é Globetrotters, sabe? Globetrotters. Meu Deus, eu estou velho, ninguém sabe o que é esse negócio. Você sabe, irmã? Se ela que é novinha sabe, eu pelo menos fico mais... Ufa. Time de basquete americano, tinha um cabelão assim. Aí o cara escondia coisa dentro do cabelo, no desenho. A brincadeira é essa. Daqui a um tempo você não vai poder sentar na frente. Queria ver você de que pai, ia ser muito da hora. Versículo 8 diz assim: já exercitamos didática? Porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, outro pelo mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou palavra do conhecimento. Estou falando sobre dons de revelação, para quem não sabe. Embora esse dom especificamente é chamado por a grande maioria dos pentecostais de dom de revelação. Ah, ganhei um dom de revelação. O que é uma meia-verdade é a palavra do conhecimento e são dons de revelação. Já falei sobre a palavra da sabedoria. O que é a palavra do conhecimento? É aquilo que não é afeito ao que está acontecendo. Exemplo, estamos num culto, está lá o louvor está cantando uma canção como essa: se o mar me submergir, tua mão. De repente o ministrador ou o ministro para e diz: olha, irmão, Deus manda te dizer isso, que não tem absolutamente nada geralmente a ver com aquilo que está sendo ministrado. Então é uma revelação, mas é aquilo que vem de forma inesperada, em lugares muitas vezes inesperados, de formas muitas vezes inesperadas. Isso pode acontecer através de um sonho, embora o sonho é colocado especificamente no dom de visão, mas existe muita palavra do conhecimento dada através do sonho, através de canções, por exemplo. Deus às vezes fala conosco, não sei se acontece com você, cada um tem um jeito de Deus falar, mas comigo, por exemplo, eu acordo na madrugada cantando um pedaço de uma canção. Geralmente eu já sei que é ali que Deus está mostrando algo para mim, e que vai acontecer à noite, ou vai acontecer de dia, ou é alguma coisa associada àquilo que Deus me deu. Nem sempre, porque senão todo mundo que acordar cantando vai achar que Deus falou. Você acorda pensando no Zeca Pagodinho, vai achar que Deus te desviou. Nada disso. Probabilidade também de um dia na minha vida eu acordar cantando Zeca Pagodinho é a mesma coisa de eu começar a voar. Imagine, para carregar esse corpinho, o tamanho da asa, né? Borboleta é mole. Então, mas que você não pense que todas as coisas que são espirituais, ou nem todas são. A igreja, nós já falamos sobre isso, tem um mau hábito de espiritualizar tudo. Tudo. Eu conheci um cara que andava na rua espiritualizando. Eu estava no ponto de ônibus, ele parou do meu lado e falou assim: glória a Deus. Já não gosto desses negócios, falar a verdade, esses varão da vida, já não sou muito chegado não. Falei para ele: paz do Senhor. Ele falou: sabe por que eu parei aqui? Falei: não. Ele falou: olha aqui a placa, pare, Deus mandou eu parar. Falei: ixi. Sabe que eu parei nesse tempo aqui? Falei: não, porque era o tempo de Deus de eu parar aqui, porque Deus tem uma mensagem para o irmão. Falei: ixi, começou. Bom, dessas coisas não saem coisas. Então são pessoas que espiritualizam tudo. Então qualquer sonho, aliás, tem um monte de gente que viaja com esse negócio de sonho. Qualquer sonho é sonho divino. Sonho é apenas sonho. E o sonho pode ser um sonho divino. Amém? Então tomem cuidado, porque há uma série de pessoas que espiritualizam qualquer coisa que passa pela cabeça.
Então ele fecha os olhos, vê um risco no céu, ele já fala, é uma espada desembanhada, inflamada, flamejante, Deus vai cortar o meu inimigo no meio. Ele mesmo deriva a conversa. Então a gente tem sempre, quando falar de um dom, tomar cuidado dos perigos desse dom. Outra coisa, quem usa dons espirituais, às vezes, tem a mania de achar que Deus o usa toda hora. É igual o profeta, ele está numa sala, ele passa a profecia para um, e fica olhando para o outro para ver se Deus manda alguma coisa para ele, porque ele acha que tem uma obrigação. Eu nem acredito em pessoas que Deus usa toda hora. Eu sei que é estranho falar isso, mas eu não acredito. Eu acredito que Deus usa ou não, Deus fala quando quer, como quer, e não tem pessoas que são o seu porta-voz. Deus pode usar qualquer pessoa. Então tem gente que tem o dom de profecia, mas veste uma veste de profeta, e ele acha que tudo aquilo que ele fala é profecia, porque ele é varão de Deus, porque ele é usado por Deus. Então nós temos que tomar esses cuidados. Essas armadilhas fazem com que nós pentecostais muitas vezes perdemos a credibilidade. Eu sei que é estranho você ouvir um pastor pregar isso numa igreja pentecostal. Geralmente alguém tentaria me matar por isso, mas é verdade. Quando eu ouço um batista tradicional, um presbiteriano tirar sarro de coisas da gente, eu não fico chateado, porque muitas coisas que se tiram sarro tem base em algo que era risível, e algo que era vexatório, e algo que era vergonhoso. Mas quem quer falar sobre isso numa igreja pentecostal? Estou à vontade porque sou pentecostal e estou falando sobre dons. Então nem tudo que passa pela sua santa mente, aí o cara já linka com tenho a mente de Cristo, e aí pronto, ele é o próprio Cristo, com uma mente que tudo é revelação. Você pode ver, às vezes a gente sai para orar com alguém. Eu vou contar uma história para vocês. Eu vou contar alguns textos, algumas histórias, com H. História com H, não com E. E eu fui orar, e eu estava num aperto danado, peguei 3, 4 amigos, falei, vamos orar, vamos ali para o monte, quero ficar no meio do mato sozinho. Beleza, cheguei lá e encontrei uma outra igreja. Dei a paz do Senhor por educação. Na verdade eu não queria falar com ninguém, não estava em clima de educação, estava com um problema grave, eu queria era me jogar num canto e ficar sozinho. Levei amigos por prudência, fui ali no meu canto, estou ali no meu canto, orando. Amém, irmão? O que é amém, irmão, numa situação dessa? O que eu respondo? Já que amém assim seja, que bicho era isso? Levantei e falou assim: Deus me deu uma revelação para passar para os irmãos. Quer dizer, não podia esperar. Deus disse: interrompa todo mundo que está falando comigo. Não quero ouvir ninguém, agora é eu que falo. Cheguei agora, ele está orando há 2 horas, a culpa não é minha, eu cheguei agora. Aí começa, o Espírito Santo me mostrou uma bola de fogo. Deixa eu te falar, antes de você achar que a minha palavra é risível, ou que eu estou tirando sarro da famosa bola de fogo, eu vi um raio passar, uma luz na cabeça do irmão, eu não tiro sarro disso. Isso geralmente é o início dos dons. O início dos dons vem de maneira simples, eu vou falar sobre isso. Principalmente dons como a palavra do conhecimento. Só que o coração do sábio discerne o tempo e o modo. E o cara quer usar quem está ali para exercício profético. Gente, esse cara parou a gente umas 5 vezes. A gente ia orar, amém, irmão? Levantava. Deus mostrou uma bandeira. Vai dar vitória para alguém. Nem sempre bandeira é vitória, né? Mas às vezes é. Vai lá orar de novo, amém, irmão? Eu falei, Senhor, me ajuda. Eu só precisava orar. Não quero nem ouvir tua voz hoje. Eu só quero eu falar. Quero desabafar. Naquele momento eu tive uma palavra de conhecimento. Falei para ele, olha, deixa eu te falar. Já que Deus está falando aqui, você ontem estava numa praça no Parque das Bandeiras com uma menina no colo, na saída da igreja, você usa droga e fornica com essa menina. E hoje você vem aqui para atrapalhar a nossa oração. Vamos começar de novo? O irmão é um profeta. Eu falei, não, eu sou só um cara querendo orar. Aliás, Deus não me usa nunca, usou hoje. Porque Deus deve ter se irritado com ele também. Falou, mano, deixa o cara falar. Deixa o cara falar.
Deixa o cara desabafar. Então são pessoas que acham que tem o monopólio de Deus. Aliás, nós pastores, infelizmente, é que ensinamos essa porcaria do super qualquer coisa. Gente que tem o monopólio da verdade, gente que tem o monopólio da interpretação bíblica, e gente que é a voz de Deus. Até ouvi nesse púlpito aqui esses dias, sobre um pastor ministrando sobre a voz autorizada de Deus, o que é uma balela. Não existe voz autorizada de Deus. Qualquer um que aqui está é voz autorizada de Deus, se Deus escolher te usar. Não existe, por isso que existe tanta idolatria idiota, por falta de conhecimento. Romanos capítulo 11, vamos falar da glória, das profundidades do dom, e depois explicamos ele a miúda, se é que alguém consegue explicar a miúda. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, ou do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Aqui é uma expressão de louvor, de glorificação, até de susto, falando daquilo que pode ser profundo na vida de um. Lembrando que não existe autoridade além da Bíblia, e a Bíblia é tudo que eu preciso. A Bíblia não é Deus falando, a Bíblia é Deus impresso. Tudo que eu preciso saber a respeito de qualquer coisa está na Bíblia. Os dons são complemento, não são puxadinho da Bíblia. Dom não tem palavra, dom não tem autoridade de tirar qualquer coisa da Bíblia. E aqui a expressão da profundidade das riquezas. Quando eu me permito ser usado por Deus, a minha vida passa a entrar no nível de profundidade, de poder ser usado por Deus para ajudar pessoas e situações, não para capa. Volto a dizer, você sabe que profeta tem até cara de profeta. Você entra na igreja e sabe que o cara é profeta. Opa, primeiro, a maioria dos profetas não chega a ser em culto, porque eles não costumam estar onde está a palavra, muitos. Chega atrasado para... Aliás, eu estava numa aula de faculdade, eu dei aula de homilética na faculdade um tempo, e quando eu fui ter a minha aula de homilética, o pastor disse assim: sempre é bom você chegar na igreja atrasado. E vocês sabem que eu sou totalmente doente, eu sou um neurótico com horário, eu sou muito neurótico. Se precisar de um neurótico, eu não sirvo, eu sou muito neurótico. Muito. Eu marquei um horário, eu cumpro. Se eu não chegar no horário que eu marquei com você, comece a orar por mim. Ou não sou eu, ou eu estou com algum problema. Para mim só serve relógio, só serve para isso. O horário só serve para ser marcado. Se não marcou e o cara não pretende cumprir, não deveria marcar. A gente se encontra por aí. Eu sou aquela pessoa que vou chegar sempre 1, 2 minutos antes para estar no horário correto. E ele falou assim: vocês têm que chegar mais tarde. Por quê? Porque a igreja fica esperando você chegar, aí você chega, causa um impacto, uma empatia. Eu falei: que praga de evangelho é esse que eu estou escutando? E às vezes uma pessoa com dons espirituais acha que quando ele chega, chegou a atenção de Deus ao local. Nós pastores às vezes somos assim, infelizmente, para vergonha minha. Nós somos pessoas comuns. O dom espiritual não vai fazer você especial, mas vai te levar a uma profundidade de riqueza, de sabedoria, de ciência, coisas que só o coração de Deus conhece. Coisas que são necessárias para a edificação do corpo, não necessárias para levantar o pastor. Ai meu Deus, eu vou para a polêmica de novo. Um dia ainda vão me matar. Ó, dom não é feito para encher a igreja. O cara tem o dom de cura e fica fazendo propaganda que só na igreja dele tem cura e não sei o quê, usando o dom de Deus para uma outra coisa. Dom de Deus é feito para o uso específico de Deus, quando Ele quiser, e é só a Ele a glória, é só a Ele a honra. Não adianta essa igreja encher e a Assembleia de Deus esvaziar. Nós somos de uma igreja apenas, nós somos batistas, somos presbiterianos, somos assembleanos. A igreja não está dividida. Qualquer coisa longe disso diz todo o reino de Deus.
Existem igrejas para situações, circunstâncias, camadas sociais e empatia. É como um time de futebol. Desculpa usar um absurdo comparar uma igreja a um time de futebol, mas é mais ou menos assim. O cara nasce lá, o cara nasce palmeirense, começa a falar Palmeiras, Palmeiras, porco, não sei o quê, papapá. Um dia ele vai se perguntar, quando é que começou isso? Às vezes o pai dele não é palmeirense. Por exemplo, eu sou corintiano. Eu sei. Podia ter sido melhor, mas se eu tivesse pensado quando criança. O cara nasce e acabou. Então o cara entra numa igreja da Palavra de Vida e tem empatia, como entra numa Deus é Amor. Eu vi gente tirar sarro da Deus é Amor. Eu respeito demais a Deus é Amor, mesmo discordando de 70%, 80% do que acontece lá. Para o público-alvo que ela se dedica, ela muito se dedica, e ela serve para aquilo a qual ela foi trazida a esse mundo. Eu não concordo, nem doutrinariamente, nem emocionalmente, nem espiritualmente, mas entendo que cada um tem o seu chamado. Por exemplo, quem é a igreja nesse país que fará um trabalho social maior que a Igreja Universal? Nenhuma. Eu gosto de nada. Então cada um tem sua função. Assim são os dons espirituais. Serve para o uso de Deus. Ah não, a pessoa chega, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Pode falar, irmão. Não, vai domingo lá na igreja que eu te dou a palavra. Conversa, ele só quer que você venha. Aí faz 7 terças-feiras, não pode quebrar a corrente. Minha corrente foi quebrada há muitos anos. O dia que eu levantei a mão para ele, que ele me aceitou, não fui eu que aceitei, ele me aceitou. Eu era o lixo, ele era o Senhor. O dia que ele me aceitou, as minhas correntes já começaram a ser quebradas. Não vai ser agora, salvo, limpo e liberto, que eu vou voltar a praticar qualquer tipo de corrente. Ora, não, o irmão tem que vir. Se o irmão vier, o anjo vir trazer a bênção. O irmão não tiver, 2 retardados, o que fala e o anjo que não sabe que você não estava no culto. Da onde está isso na Bíblia? Então dons espirituais é profundidade, é riqueza de Deus, é Deus revelando corações ao teu coração, ou para que você ore, ou para que você leve uma cesta básica, ou para que você edifique, ou para que você vá lá e dê uma palavra que pode salvar o enfermo. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Aplauda Ele, só Ele, esquece o culto por um minuto, a parte humana, e aplauda Ele. Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18. Eu estou cansado de ver gente usando dom. A pessoa tem um dom como pastor ou como... Eu vou usar a palavra chula para ficar entendível. Pregador, né? Que eu não sei o que é um pregador, mas é um pregador. E começa a achar que é alguma coisa além daquilo que é o seu limite. Todos nós devíamos usar um kippá. Não estou judaizando não, é simbológico. Pelo amor de Deus, não use kippá. Você não. Todos nós do lado de cá. Devíamos usar um kippá com a sua simbologia de que o homem só vai até aquele tamanho. Ter um dom ministerial espiritual não deveria fazer você, ou na adoração, você alguém melhor. Devia fazer você alguém mais baixo, mais compenetrado a diminuir, mais louco por um insucesso pessoal e pelo sucesso de Deus. É difícil pregar essas coisas, isso é totalmente impopular. Mas sabe, as pessoas que têm dons e responsabilidades deviam abaixar para que ele cresça. Deveriam tentar entrar no ambiente sem ser notados. Você lembra que Faraó falou para José, quando José chegou? Faraó falou: soube que tu tens o espírito dos deuses. Ele já rebateu, falou: isso não está em mim, isso não vem de mim, mas Deus dará resposta de paz. É Deus que traz resposta de paz. O uso dos dons espirituais é para exaltação, magnificência e glorificação total do nome do Senhor. Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18. Para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle,
sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança e sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Claro que esse texto fala também doutrina, mas fala de ter a revelação do seu entendimento, de entender que Deus pode te usar. Você sabe como é bom você, em qualquer lugar onde as pessoas nem te vejam. No meu caso, me vem, eu estou no microfone, também não passo desapercebido com esse tamanho, nem que eu queira. Mas como é bom Deus usar você num lugar, no hospital, em qualquer lugar, e ninguém sabe, mas você sabe. Você sabe que naquele dia Deus te usou para salvar, ou edificar, ou consolar, ou exortar uma vida. Quem sabe para ajudar que essa vida volte aos trilhos. Eu contei aqui uma coisa para vocês. Minha mãe, antes de falecer, um tempo antes, ela estava muito viciada em bingo. Tinha um bingo aqui no centro do Guarujá, que era tipo um foco de resistência, tipo o último dos moicanos. Fechou tudo e os caras estavam aí. Não entendo nada disso, mas estavam aí. E a gente falava para ela, não vai. Bom, enfim, minha mãe tinha aquele hábito de fumar 4 maços de cigarro por dia e ir para o bingo. E a gente trazia para nós, né, uma inquietação, E um dia ela foi lá, enfim, acabou ficando um pouco alta, acabou ganhando dinheiro lá, e na saída a gente falando para ela que aquilo não era lugar para ela, não era lugar para ela, não era lugar para ela. Acho que o segurança, né, Rogério? Alguém lá do bingo segurou ela e falou, enquanto ela esperava um táxi, falou para ela, deixa eu te falar uma coisa, aqui não é o teu lugar. O cara que trabalhava lá falou para ela que ela não deveria voltar para lá. Quer dizer, Deus pode usar qualquer pessoa em qualquer lugar para uma situação específica. A nossa voz, ela não ouviu, mas a do homem ela ouviu. Ela ficou impactada com isso, porque as palavras que a gente dizia para ela que lá não era o lugar dela, ela ouviu de alguém que trabalhava no mesmo lugar. Deus sabe o que faz. Vamos falar um pouco dessas manifestações? Vamos ver Jesus falando, usando um pouco esses dons. João capítulo 4, a partir do versículo 16, de 16 a 18, para ser bem específico. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem aqui. Falou para a mulher, vai lá buscar teu marido, traz ele aqui. Ela responde, versículo 17, respondeu a mulher, não tenho marido. Disse Jesus, disseste bem, não tenho marido. Versículo seguinte, porque 5 maridos tiveste, e o que tu tem agora não é teu. Pode apagar aí. Essa mulher voltou para a vila dela ministrando. A vida dela mudou. Ela foi e dizia para todo mundo, venha ver um homem que contou toda a minha vida, que falou toda a minha verdade, e levou muita gente para vê-lo. E lá na frente eles disseram, a gente já não acredita mais por aquilo que você falou, porque a gente acredita porque viu e ouviu o que ele falou. Quer dizer, aquela palavra de conhecimento fez a mulher reagir. Ela foi e ministrou, a vila veio, um monte de gente se converteu por causa de uma palavra de conhecimento. Agora veja, Jesus não exaltou ninguém, Jesus não disse que era o maior, Jesus não disse que era o melhor, nem sequer falou coisas distintas, mas aquela palavra salvou ela, a família e toda a vila dela. Uma palavra vinda do céu em momento oportuno pode fazer história na vida de tanta gente. Já recebeu uma palavra assim? Você está indo para um lugar. Eu aprendi de uma maneira mais terrível. Eu morava aqui na Avenida dos Caiçaras, num cruzamentozinho, e em frente abriu um lugar de futebol society. Nossa, alegria total, festa. Eu inaugurei o trem. A gente ia lá sempre, tal. E um dia, indo ao caminho, eu ouvi de Deus, de maneira clara, que eu não devia ir, porque eu ia me machucar. Falei, já estou ficando fanático religioso. Até parece que Deus vai falar para mim não bater uma bolinha. Não pode ser Deus. Não pode ser Deus. E eu lembro que fui. Jogaram uma bola para mim, matei essa bola e ouvi um estouro como uma corda de berimbau. Falei,
Falei, como eu joguei futebol, para quem não sabe, eu joguei futebol. Quando eu vi o estouro, eu falei, já foi meu músculo embora. Fui rastejando essa perninha para minha casa. Cheguei lá, sentei. Falei, preciso ir para o hospital. E minha esposa não estava. E eu tinha um vizinho que era da igreja, tinha uma piscininha, um corredor, ele morava do outro lado, que era o Fábio. Falei, vou na casa do Fábio. Levantei, cadê a perna? Eu fui, a perna não veio, eu fiquei assim, presta atenção. Falei, gente, até chegar lá eu vou explodir a outra perna. E fui bem devagar, não conseguia mexer mais a perna. Bem, dado um momento eu lembrei da voz de Deus, então eu pedi perdão. Falei, o senhor me perdoa? O senhor disse para mim, Deus nunca me impediu de jogar futebol, só disse para mim que naquele dia, especificamente naquele dia, Deus nunca me pediu coisas desse tipo, mas naquele dia, Deus não estava impedindo, Deus estava me alertando. Você pode ver que quando você passa coisas que não devia, muitos de vocês, depois de passar o problema, descobrem que Deus falou. Não leve em consideração e fala, meu Deus, eu sonhei com isso. Eu não tinha falado isso para você. Lembra que eu te disse? Pois é, você que devia ter lembrado. Nossa, eu não te disse que ia acontecer isso? Pois é, você disse, mas não levou em consideração aquilo que estava no seu próprio coração. E quando eu pedi perdão para Deus, a minha perna voltou para o normal. Comecei a andar. Na hora, já voltei para casa agradecendo a Deus. A partir dali, todas as vezes que eu sinto incômodo, eu não vou no lugar que eu ia, seja ele qualquer lugar. Inclusive, eu já cancelei atendimentos de um dia inteiro, porque eu tinha certeza em Cristo que eu não deveria ter ido, porque algo de muito grave ia acontecer. Quem lê, entenda. Então, quantos livramentos vêm, porque ser usado por Deus não é só para os outros, é para você mesmo, é para a sua família, é para um filho teu. Eu lembro de ter ligado para a casa de uma irmã aqui, dito para ela, e o que você vai fazer amanhã? Olha, eu vou fazer tal coisa. Eu falei, deixa eu te falar, não saia de casa, não tira o olho do teu filho menor. Teu filho menor, eu vi ele afogado, ele não morre, mas ia chegar perto de morrer. Cancela o que você for fazer, mas fica com ele em casa. Enfim, ele pulou a cerca nova, ele pulou o negócio da piscina, foi lá para mergulhar, era um bebê praticamente. Ela conseguiu tirar ele e pegá-lo e mandar ele voltar a milímetros da água, e seria uma tragédia que Deus permitiu que não acontecesse, porque Ele é bom. Nós precisamos ter essas coisas para poder ajudar a nossa própria família. Claro que quem não tem dom, por isso que a gente deve procurar com zelo. Não estou dizendo que quem não tem dom, não é isso, mas como isso usado em mãos adequadas podem ajudar tanta gente. Disse para ela sempre fala disso comigo. João capítulo 1, versículo 45 e 46, a princípio, aconteceu uma coisa muito maravilhosa com o uso desse dom. João capítulo 1, 45 e 46. Ah, quantos livramentos, gente. Quantas vezes, eu lembro, enquanto vocês procuram, eu lembro estar voltando de uma pregação, e era um lugar muito longe, e foi um avivamento tão grande, o pastor ficou chorando lá, abraçando todo mundo, e ninguém me deu uma oferta para voltar para casa, eu não tinha dinheiro para voltar. Então voltei com o meu terno, voltei para casa numa madrugada, andei aí meus 55, 60 minutos de terno, gravata e sapato. E o lugar onde eu estava, mal passava ônibus. Para quem não conhece, Vila Fátima, em 1995. E quando eu estava chegando, tinha um homem de costa indo, lá na minha frente. Entre eu e ele havia uma praça, que nos separava é uma praça. Foi um dia que, eu vou contar algo para vocês, 9 em cada 10 aqui não vai acreditar, mas quem precisa acreditar sou eu, aconteceu comigo. Além de mim, nem minha esposa precisa acreditar. Eu já contei aqui que foi um dia que começou a chover, e eu pedi que Deus me levasse até a porta da minha casa. E foi muito engraçado que eu passava pela rua com a Bíblia na mão, e a chuva só não pegava em mim, o pessoal do carro ficava olhando, todo mundo ficava olhando, e eu cheguei na minha casa até a porta em seco. Eu deveria ter pedido
que ele me guardasse até entrar em casa. Daí tomei uns 10 gotas, porque parou aonde eu disse que tinha que parar, aonde eu pedi para ele. Eu não tinha dinheiro, eu tinha feito a obra dele. Foi uma noite de expulsar demônios, um cego foi curado, foi uma noite maravilhosa. Eu não tinha 2, 3 reais para pegar uma van ou um ônibus. E fui indo, e no meio desse caminho, aquele homem andando para lá, e eu andando nas costas dele, com a diferença de uma praça, Deus falou assim para mim: acelera, porque ele vai te assaltar. E eu, terco, alguém conhece a palavra terco? Em espanhol terco é teimoso, mas é um teimoso de maneira quase agressiva. Turrão seria talvez, ou cabeça dura, tipo mais que teimoso. E eu falei: Senhor, como ele vai me assaltar se ele está indo para lá? Quando eu falei isso, o cara virou. Na verdade, eu achei que eu estava seguindo ele, mas ele estava controlando a distância. Quando eu falei assim, como é que ele vai fazer isso? Ele virou. Só tinha eu e ele. Eu fui acelerando o passo, e cheguei na minha casa. A minha casa ainda é nossa casa lá em São Vicente. É uma rua sem saída, é um beco. A gente mora num beco. E não foi o Harry Potter que inventou beco. A gente já tinha beco antes dele, viu? Para quem é mais novo. E a nossa casa era um beco, e entramos no beco. E quando eu viro e estou fechando a porta, ele está puxando a arma. E eu ainda fui super altivo, ainda dei um tchauzinho para ele e fechei a porta. O que poderia acontecer com a minha vida naquela noite? Se não fosse uma palavra do conhecimento. Se não fosse um Deus bom que dissesse para mim: filho, cuidado. Vai acontecer tal coisa com você. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Quem tem uma história dessa para contar, ainda não levanta a mão, espera. Que Deus te disse uma coisa, você falou que era da sua cabeça, se cumpriu, você falou: Deus tinha me avisado. Quem? Eu várias vezes. Quem mais? Recebeste uma palavra do conhecimento e jogasse fora. Levanta a mão, está com vergonha? Cadê você? Tem mais mão levantando agora. Quantas vezes? Não vai, não faça, não ajude. Imagine, o evangelho é o evangelho da ajuda. Vem Deus e fala: não ajude. A gente não sabe por quê. Porque Deus está tratando com a pessoa. Olha o que acontece. Felipe achou Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveu Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: pode haver coisa bem-vinda, ou pode ver alguma coisa vinda de Nazaré? Felipe disse para Natanael: vem ver. Tá bom. Ele resolveu ir, ele aceitou o chamado. Vamos lá ver. Mas você percebe que há claramente um desdém. Quando disseram que o cara era da periferia, da periferia, da periferia, da periferia do lugar que não existe, houve um sarcasmo no coração de Natanael. Falar: daquela linguagem mais de hoje impossível, daquela porcaria daquela vila, não pode sair uma coisa decente. Pode vir alguma coisa que preste de lá? Felipe sábio falou: bom, vê por você. E foi. Olha o versículo 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde... Põe o 47, eu pulei, desculpa, me perdoa. Jesus, vendo Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita que não há dolo. Quer dizer, se comete erros, não comete de propósito. Não há dolo. Os erros que ele comete é por zelo. Os erros que ele comete é por achar que está fazendo certo. As coisas que ele faz não são de propósito. Está aí um homem decente, sério, que faz aquilo de acordo com sua própria religião. Mesmo Jesus discordando. Versículo seguinte: perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Até falou a árvore. Precisava dessa palavra de conhecimento?
Precisava, havia um desprezo, havia um desdém. Natanael jamais ia acreditar que ele era o mestre. Jesus não fez isso para se mostrar Jesus. Jesus fez isso para mostrar para o senhor Natanael que Deus levanta quem Ele quer, a hora que Ele quer, no lugar que for, em qualquer cidade, em qualquer bairro. Se Deus levantar, está de pé. Deus é que usa. Versículo seguinte: respondeu-lhe Natanael, Rabi, quer dizer, o chamou de mestre agora. Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. O que isso? Espanta o próprio Jesus a reação dele. Ele não só acreditou, como já o revelou como o filho do Deus vivo, o Messias esperado. Olha o que Jesus fala depois para ele. Ao que lhe disse Jesus: por que te disse, te vi debaixo de uma figueira, você crê? Coisas maior que estas verás. E aí vem um versículo que eu sempre gosto de usar aqui. Eu chorei muitas vezes com esse próximo versículo. Eu choro na minha casa. É um versículo que muito mexe com o meu coração. Ele acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É que eu não quero me deter aí. Mas ele falou: palavra do conhecimento é o mínimo que você vai ter me seguindo. Você vai ver o sobrenatural, você vai ver os céus abertos, você vai ver Deus mandando o anjo, você vai ver subida, descida, você vai ver milagres, você vai experimentar o sobrenatural. Quer dizer, por que então eu não quero desfrutar? E o que eu coloquei aqui, que eu escrevi, eu estava escrevendo hoje, vocês não têm noção que Jesus ganhou um discípulo com uma palavra de conhecimento? Agora minha pergunta é: ele viria fácil? Ele já foi com o coração armado. É igual a pessoa que entra na igreja e fala assim: todo pastor é ladrão. Gente, a minha primeira vez na igreja, meu Deus, eu pequeno, o padre falava e eu dizia: ladrão. Aí ele falava, eu dizia: tu gosta de criança. E não é verdade, isso não acontece com os padres, porque tem uma meia dúzia. Eu vou defender a igreja católica, brincadeira. O que tem uma meia dúzia que erra não quer dizer que os outros erram. Como aqui tem meia dúzia que rouba, não quer dizer que os outros roubam. O advogado rouba, tem prefeito que rouba, tem vereador que rouba, tem pessoa que rouba, tem comerciante que põe 1 quilo de 850 gramas. As pessoas, tem mecânico que fala assim: rapaz, mais um pouquinho tu tinha perdido o motor. Na verdade era um cabo. Ou não tem? A gente não pode generalizar. Só que esse homem não ia vir fácil, por causa do preconceito, um conceito prévio, porque ele estava armado. Quantos parentes você disse assim: vamos lá na igreja? Alguém falou: na igreja? Ah, vamos ali na igreja. Ah, na igreja. Quando o cara fala na igreja, ele não está dizendo na igreja. Você sabia disso? Ele está dizendo lugar de ladrão, lugar de vagabundo, não sei o quê, dá dinheiro para o pastor, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que ele não tem coragem de falar tudo isso. Ele fala assim: ah, na igreja. Igreja? Está dizendo: opa, só tenho 10. Os 10 é meu. Esse relógio foi a mãe que me deu. Tem um preconceito. Há um preconceito. Eu, quando fui na primeira igreja evangélica, fui numa escola dominical com a avó do Rogério, que nós temos pais diferentes, com a avó do Rogério. Lembro do que cantaram na escola dominical, uma musiquinha que era: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tinha incríveis 8, 9 anos. Eu lembro que foi maravilhoso, o clima foi bom, a música foi boa, até o reverendo chegar. Eu falei: bandido, você é bom, você é pilantra, sai com uma cara de safado, mano. Então há um preconceito. Ai, vai apanhar de novo. Geralmente causado pela gente mesmo, tá bom? Temos muita culpa nisso. Bom, Jesus viu que o negócio não ia andar. Viu que ele já vinha armado e com um olhar de desprezo. Quantas vezes na tua vida você veio aqui ou veio com alguém, coisas que você disse de manhã foram reveladas no púlpito da igreja, com as mesmas palavras que é para você não dizer que podia ser,
Quantas vezes com riqueza de detalhes a tua vida foi revelada num culto? Quantas vezes você saiu daqui chegou aqui arrebentado e saiu restaurado? Porque Deus, além da palavra que já é tudo, usou alguém ou alguma pessoa para transformar o teu coração naquela noite. Palavra do conhecimento. Ah, meu Deus, quantas experiências nós temos com palavra do conhecimento, meu Deus. Assassinato, mortes evitadas, bandidos. Tivemos aqui agora, esses dias aqui na igreja, veio uma determinada palavra aqui do púlpito, a pessoa me procurou no final e falou: eu sou a pessoa que ia voltar para minha casa hoje, ia matar minha mulher e os meus filhos, ou minha mulher e meu filho, hoje. Mas Deus o trouxe até aqui e ministrou ao coração dele, e trouxe uma palavra para ele, e houve uma mudança. Se é verdade, se não é, a gente nunca vai saber. Nós sabemos que naquele dia Deus foi Deus de livramento, como sempre é. Glorificado seja o nome do Senhor. Palavra. Quantas vezes o teu dia está transtornado e você às vezes nem percebe um som, uma música. Eu conto sempre uma história aqui, que é muito legal, é de Malaquias, que um amigo meu estava brigando com Deus e na oração ele gritava. Esse amigo meu espancou a mulher dele grávida, já contei dela aqui, vou falar já de novo. Espancou a mulher grávida, chutou a mulher, porque ele acordou cismando que o filho não era dele. Saiu batendo, atropelou, não matou a criança porque eu cheguei. Vou contar essa história aqui já e já contei isso para vocês. Se não fosse eu, Deus levaria outra pessoa, só para observar. E aí ele chutou ela, botou ela para fora de casa. Estava naquele vai para casa, volta para casa, vai para casa, volta para casa. E ele começou a reclamar com Deus, reclamou com Deus e começou a gritar: por quê? Por quê? Por quê? Por que minha vida está assim? Por quê? Por quê? Só quero que me responda por quê? E eu ouvi uma voz que mandou ele abrir a Bíblia. Olha que eu sou totalmente contra isso. Abriu, estava escrito assim: e dizes por quê? Porque o Senhor foi testemunha fiel da mulher da tua mocidade, a qual tu foste desleal, sendo ela a tua vida e a mulher do teu conserto. Quer dizer, volta lá e se conserta com ela. Tem jeito de essa palavra não vir de Deus? Ele só gritava: por quê? Por quê? E a palavra diz assim: e dizes por quê? Quantas vezes você sentiu de não ir num lugar e achou que era uma baita de uma preguiçosa, de um preguiçoso, e aquele lugar não era para você, e depois você soube no dia seguinte e falou assim: ainda bem que eu não fui. Quantas vezes tinha uma festinha que era uma armação para a tua vida? Quantas vezes o diabo preparou uma armadilha para te entristecer numa festa familiar, e na última hora você diz: não vou, e era um grande livramento de Deus para a tua vida? Quantas vezes? Quantas vezes o canto da sereia veio, e você quase largou teu marido, quase largou tua esposa, e entrou num lugar qualquer, pode ser até esse lugar, ou uma Assembleia de Deus, uma quadrangular, e de repente veio uma palavra que você sabia que era para você, e o teu casamento está de pé até hoje. Estava em crise, mas agora você voltou a amar como nunca. Tua família está de pé, porque Deus manifestou uma palavra ao teu coração. Como começa esse dom, gente? Agora vamos lá, eu sempre falo sobre isso aqui, vou repetir hoje. Tinha muita coisa para falar, mas eu até comecei mais cedo para tentar. Gente, o ruim, entre aspas, desse dom, é que ele começa de uma forma tão, tirando raríssimas exceções, tão despretensiosa, que a gente não pretende dar ouvido. Claro, tem exceções? Tem. Se você não conhece o Gerson foi um fortão que eu trouxe aqui na igreja. O Gerson se converteu. No dia que se converteu, foi batizado com o Espírito Santo, recebeu uma meia dúzia de dom. No dia da conversão. No final do primeiro culto, o Gerson estava passando mensagem no final da igreja. Não sei explicar, nem me pergunte no final, por favor.
Sabia disso, Rogério? Até hoje ele não mudou nada. Ele, o Aires, assim. Então Deus faz cada um de um jeito. Mas como é que começa o dom? Vamos lá. Primeiro, você sempre precisa entender que a palavra do conhecimento, geralmente, está gostoso aqui em cima. Não vou me explicar, está muito bom. Que a palavra do conhecimento, geralmente, vem apenas como, ela às vezes vem como uma voz audível, às vezes vem como uma voz do coração, e às vezes ela começa com pequenos sinais. Exemplo, você não vê, está muito bom aqui em cima, está acontecendo alguma coisa aqui em cima. Você não vê um parente seu há 10 anos, que podem ser 10 meses, enfim. É hipotético. E de repente você acorda e fala para tua esposa, filho, cônjuge, bicho, papagaio, samambaia, se for velho, samambaia. Calma, meu velhinho. Não é zoeira não, já estou no caminho de toda a gente. Já estou com uma samambaia lá em casa, estou doido para falar com ela. Lopes que falou para mim que era bom falar com planta. E aí de repente você chega para tua mulher e fala assim, sabe quem que não sai da minha cabeça hoje? O João. Que João? João, meu primo, assim, nossa, quem é esse teu primo? Nem lembro desse teu primo. Estou com o cara na cabeça, bate a porta, quem é? É o cara. Você fala, opa. Fala, mano, tu não morre mais. Morre, viu? É só um termo, tá? Morre, ou se morre. Isso é uma expressão, tá? Isso é linguística. Você está com uma pessoa no coração, telefone, preciso falar com fulano de tal, que eu sonhei com ele, deve ser grave, o telefone toca, quem é a pessoa? Você fala, você não vai acreditar. Você sonha numa situação e você vive à tarde a situação que você sonhou num dia antes. Então ele começa com pequenos sinais. Nem todos esses sinais são dons. Às vezes são coincidências, mas em via de regra, começam com pequenos sinais, não com grandes coisas. Uma música, lembra do raiozinho? Aí eu vi uma luz na cabeça do irmão. O que quer dizer isso? Absolutamente nada. Se você está vendo uma luz na minha cabeça, não quer dizer que eu sou ungido. Aliás, eu recebo muita mensagem assim, pastor, o senhor estava ministrando, eu vi uma luz na sua cabeça, o senhor é homem de Deus. Eu falei, não, a luz foi para você. A pessoa que não sabe, Deus está te revelando dons, Deus está te usando em pequenas coisas. Mas como é uma tendência de idolatria, a gente passa para a pessoa seguinte. E aí o pastor comete uma série de erros na igreja, porque ele está escudado por luzes. Cuidado, hein? Ninguém vos engane. Então, essas pequenas... Você vê uma luz na cabeça de alguém e você fala assim, isso não é de Deus. O que tem a ver uma luz? Essa luz é uma porta. Deus está te chamando a atenção, como chamou a atenção de Moisés, né, em relação à sarça. Deus apenas está te chamando a atenção para um sobrenatural. Se você der ouvidos a isso e começar a buscar isso, você vai ver que vai começar a ampliar, vai começar a mudar, vai começar... Vocês lembram, né, que no dia que essa igreja incendiou, eu estava no conselho de pastores, lá na CVC, e eu que ia ministrar, e eu estava extremamente inquieto. Era a última reunião do ano. Eu estava bastante nervoso, porque eu estava com um negócio de fogo na cabeça. Então eu chamei o pastor Josué, tadinho do pastor Josué, transtornei o coração dele. Falei, Josué, eu estou com um negócio de incêndio no coração, rapaz, tu não se preocupa, a igreja dele era cheia de pano, igual a nossa. Falei, tu não se preocupa que esse monte de fio, com esse monte de pano, pode dar um incêndio aqui? Ele falou, pô, não fala assim. Eu falei, rapaz, tira esse pano, mano. De fato, ele foi super obediente à visão, tirou. O pano era aqui. À tarde queimou aqui a igreja. Se eu tivesse, claro, não ia mudar nada. Não sou bombeiro, enfim. Mas talvez, era a proposta de Deus, depois a gente soube, enfim. Mas talvez, apenas talvez, não seria o caso de eu ter dobrado o joelho na hora e falar, Deus, o que o senhor quer me mostrar? Claro que quando aconteceu o incêndio eu já estava mais preparado, porque eu lembrei na hora. Mas por que a gente sempre lembra na hora, né? Meu Deus, eu tinha sonhado com isso. Sonhei com o acidente, por que a gente não faz isso antes? Por que a gente não usa os dons para prever? Porque a gente não tem uma sintonia com Deus de tomar um cuidado. E falar, por exemplo, não sei se vocês sabem, se não sabem vão saber hoje. Na minha família, se eu tenho uma visão, por exemplo, eu tive uma
uma visão, uma palavra do conhecimento, que o Marcinho não está aqui hoje, mas o Marcinho ia sofrer um determinado acidente na rua, ia sofrer um assédio e um ataque no meio da rua. Eu liguei do Peru e falei, ninguém sai de casa. O garoto ficou preso em casa 10 dias. Até eu chegar, ninguém sai. Porque foi usado para termo certo. Então, os pequenos sinais que você vai ter, que você acha que são empatia, se estava com a pessoa na cabeça, é Deus querendo te mostrar coisas. Dá lugar para Deus. Não todas as vezes, mas a maioria das vezes que você é servo do Senhor, busca o Senhor e começa a acontecer coisas. Eu vi uma luz, mas é coisa da minha cabeça. Porque não tem propósito de ter uma luz. A propósito de ter uma luz é você ver essa luz. Por mais tolo que isso pareça, é um jeito de chamar a atenção para algo sobrenatural. Ora, a gente tem esse mau hábito, né, de acreditar. A gente fala para todo mundo lá de fora que a gente acredita em Deus, que Deus fala com você. Mas a nossa prática diária desmente isso. Nós somos, em suma, mentirosos a respeito disso. Porque a gente vai dormir e ora para dormir, e quando termina a oração, dorme. Ora, se é um diálogo, você não esperou resposta. E a resposta vem de várias formas. Vem como um repente no seu coração, você simplesmente sabe. Eu não devo ir lá. Por quê? Não sei por quê, mas eu sei o porquê que não devo ir. Mesmo não tendo uma lógica, não vou. E ela começa com pequenos sinais. Então, se você tem esses pequenos sinais, existem explicações psicológicas, psiquiátricas, emocionais, mas eu estou falando sobre dons. Então, não estou dizendo também aqui que todo mundo que passa isso na vida tem um dom. Amém? Está claro isso ou não? Mas é assim que Deus começa a usar pequenas palavras. Por exemplo, Deus fala para você, sai do seu lugar. Olha só. Deixa eu chegar aí embaixo. Deus fala para você, sai do seu lugar e abraça fulano de tal. Aí você fica pensando, que conversa, né, mano? Cavalo, um homem formado, vou lá abraçar, todo meloso, irmão, Deus mandou te abraçar. Não pode ser Deus. Mas você, geralmente, a maioria de nós obedece, porque quando você fala não, dá uma revolução dentro da gente. A gente vai lá com aquela cara de arroz doce estragado, já comeu? Nem tente. Arroz doce estragado e tal, vem, dá um abraço na pessoa. Fala, às vezes aproveita a carona, né? Sai do seu lugar e abraça o seu irmão. Aí você abraça o cara e fala no ouvido dele assim, tremendo, Deus mandou abraçar você. E a pessoa começa a chorar, que você começa a pensar se ela não é doida. É uma pessoa que está vivendo um dia de cão, uma semana do capeta, está numa opressão terrível, está com perdas tremendas, está se sentindo sozinho, está se sentindo com a estima lá embaixo, no pior dos mundos, e ainda se queixa de que Deus não fala com ela. Então fala, Senhor, eu não quero muito, eu quero sentir que o Senhor está comigo. Aí vem uma pessoa, te abraça e fala, Deus mandou te abraçar. Para você é um abraço, mas para a pessoa que recebeu, pode ser a mudança da história da vida dela. Pode ser um discípulo novo, pode ser uma pessoa que vai se entregar a Deus uma vez por todas, pode ser uma pessoa que vai mudar totalmente a história dela. Deu para entender? Então começa de maneira, as pessoas têm uma ilusão que os dons é uma coisa assim, meio que filme bíblico do passado. A nuvem faz assim. Aí por trás da nuvem sai um vozeirão tipo do Júlio. Moisés. Já vai baixando assim, não quer nem olhar, não. Moisés. Quem é o Senhor? O Senhor. Aí já começa a ficar assim. As pessoas acham que isso é místico e ficam esperando que o dom já venha na fase 10. Porque o dom se desenvolve. O que é fase 10? Você está sentado, uma voz assim, olá, senhor Luiz. Oi. Então, Luiz, levanta, vai em tal lugar, fala com o quarto da esquerda, vai com o túmulo, vai por trás, pega o terceiro da direita, diz não sei o quê, não sei o quê, o outro está armado, qual? Aquele de vermelho, vai lá. Não começa assim. Só que saiba, se você quiser procurar com zelo os dons, e você se deixar Deus usar, se prepara. Porque geralmente nunca é o que a gente quer. Viu? Na medida da sua coragem,
Deus vai te dar missões e tarefas, e aí vem o pepino. Já contei para vocês que Deus mandou ir numa igreja no domingo, larguei aqui a palavra de vida, fui na igreja no domingo e Deus falou assim para mim: você vai repreender um pecado que está dentro dessa igreja, eles estão todos brigados. Falei: Senhor, e o pessoal que vem de fora? Não tem ninguém de fora. Posso perguntar? Não tem ninguém de fora, pode perguntar. E eu via uma grande serpente, muito gorda, muito gigante, afundada e vivendo embaixo da igreja. Deus falou: está acontecendo isso, 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 eu não posso agora detalhar. Está acontecendo isso, isso, isso entre o pastor, a esposa, o círculo de oração e pum. Fui lá ministrar, e o pastor sabia que eu ia, meteu uma faixinha lá, cura, libertação, não sei o quê. Eu vou fazer uma ressalva: pastor é terrível, gente, ó. Pastor é um bicho, tem que bater neles, viu? Já apanhei, tá bom? Minha fase já passou. Tem o pastor Anderson, o pastor João, se você quiser experimentar, pastor Luizinho, né? Brincadeira, tá? Pastor é o seguinte: quando ele vai orar por enfermo, ele fala assim: vem para frente os doentes. Isso é tudo que ele fala no culto. Mas quando é você que vai orar, põe faixa, outdoor, traz o aleijado. Não tem perna, vem também que vai crescer perna. Você não tem olho? Nossa, no culto hoje é nascer 2 olhos. Pastor tem esse hábito, eu detesto isso. Mas faz isso, quando é ele, quando é o de fora, ele fala: passa na UTI, carrega todo mundo. Quando ele fala assim: vou orar para o enfermo. Quem ouviu, ouviu. E aí, chegando lá na igreja, o pastor falou: pastor Luiz, vai pregar para nós, vai trazer a poderosa palavra de Deus, vai orar por enfermos. Peguei o microfone e falei: não vou nada disso. Eu não vou fazer nada, que eu vou embora. Eu só vim avisar: chega dessa bagunça aqui, o pecado de vocês chegou no céu. Essa igreja está rachada. E comecei a falar por causa disso, disso, disso. Ele gritou: fecha as portas. Falei: pastor, não tem ninguém que não é crente aqui. Nós perguntamos e nenhum visitante. Fecha as portas. Falei: Deus manda dizer isso. Isso hoje é o dia do concerto. Começou um chororô, um pé de perdão. Começaram a se abraçar. Engraçado que esse pastor, eu conheço ele. Ele deu um pulo. Tinha uma cerquinha. A Assembleia de Deus usava uma cerquinha de madeira. E eu era uma Assembleia de Deus que eu fui ministrar. E ele pulou. Ele deu um pulo por cima. Aí caiu e falou assim: é de Deus. Tadinho, está numa opressão de dar gosto, né, mano? E ele estava esperando Deus tratar com a igreja. E foi um concerto. Esse concerto envolvia a esposa dele. Ele estava entre a igreja e a família. Então, fazer isso. Como é o nome daquela igreja conhecida lá perto de Ribeirão Pires? Não sei o que da Serra. Então, como é que é do setor lá de Ribeirão Pires? Rio Grande da Serra. Deus me mandou daqui para Rio Grande da Serra para repreender o pastor de Rio Grande da Serra, que não ficou muito contente. Assim como muitas vezes Deus usou alguém para repreender a mim. Então os dons, ele vem com missões, depende da sua ousadia. Até onde vai o teu dom? Até onde você acreditar e aonde você tiver coragem de exercer. Se Deus fala para você, dá um abraço, e você fica: eu não, manda outro, Senhor. Meu irmão, esquece o negócio de dom, não é para ti. Desculpa, eu sei que falar isso numa igreja não é popular, mas esquece, nem tenta. Se não tem coragem de levantar e dar um abraço, tu não vai mudar, transtornar a vida de alguém moribundo. Então os dons servem para a glorificação do Senhor e para uso. Precisa ter coragem. Então, se você tiver esses pequenos sinais, agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem tem esses pequenos sinais? Calma, ainda antes de levantar a mão. Mas muitas vezes acredita que é da sua própria cabeça. Levanta a mão. Tem coragem? Levanta a mão aí, mano. Está com vergonha de quê? Nós não estamos aqui para isso? Como Deus, outra coisa, para usar dons precisa ter fé. Outra coisa, para usar dons precisa ter coragem. Sabe quantas... Deixa eu contar um segredo para vocês. Claro, ex-segredo. Sabe quantas vezes Deus me livrou no meu gabinete de cilada? Aqui nessa igreja, aqui. De uma pessoa que me fez uma pergunta capciosa e estava gravando com aquela briga com o Marcos Feliciano. O cara quis me pegar aqui.
Tudo planejado pelo membro da igreja dessa. E Deus aqui falou para mim: olha, quando descer, não responda, está sendo gravado, é pegadinha. E me fez uma pergunta, do que eu achava de tal coisa. Eu falei: nada. Qual é a sua opinião? Eu falei: não tenho opinião formada. Mas o que você prega? Você quer saber minha opinião ou o que eu prego? O que eu prego não é minha opinião, o que eu prego é a Bíblia. Acredito na Bíblia. Mas como é que você vê? Eu falei: não vejo nada, eu sou só alguém que acredita na Bíblia. Mas como é que você sente? Não sinto. Não sinto. Mas o que a igreja diz sobre esse tema? Eu falei: a igreja não fala, a igreja é um lugar. A igreja não fala. Agora a Bíblia diz isso, isso, isso. Ah, mas qual é a tua opinião sobre isso? Eu falei: eu não tenho opinião, mas a Bíblia diz isso, 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 isso. Mas o que você pensa assim? Eu falei: eu não sei nem pensar, mas a Bíblia diz isso, 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 isso. No final eu perguntei para a pessoa assim: só uma coisinha, quem te mandou aqui? Do que? Quem te mandou aqui? Quantas vezes? Quantas vezes? Numa determinada eleição, uma pessoa de um partido recebeu dinheiro para congregar aqui, para chegar até o INEA. Olha onde chega isso. E Deus no púlpito revelou. Eu falei: você veio aqui por causa disso, disso, disso e disso. No final ela veio falar comigo assim: olha, não sou eu. Eu falei: então por que tu veio falar comigo? Tem tanto não é você aqui, porque justamente não é você que veio falar comigo. É claro que é você, você sabe disso. Aqui Deus revelou pedofilia, daqui Deus revelou crime, como em várias igrejas. O cara entrou aqui para roubar, sentou ali, sentou naquele lado, perto daquele extintor ali. E nós no púlpito de domingo falei: você entrou aqui para roubar a igreja, não vai embora. Quero falar com você. Os 2 me esperaram. Um se converteu e não voltou mais. Então é necessário permitir que Deus te use. Várias vezes eu caí em armadilha porque não ouvi voz de Deus ou Deus não quis me usar. Várias vezes eu apanhei porque, não é que só estou contando a história de êxito, mas teve vários fracassos, viu? Na minha história de sucesso tem um monte de fracasso. Então é necessário que você saiba que Deus quer te usar e dê lugar para isso. Eu quero orar por esses dons hoje. Eu quero orar, porque você está pronto para que Deus te use, mas o medo não te deixa. O medo não deixa você alimentar aquilo que Deus te deu. Quantas vezes Deus falou com você aqui ou em outro lugar, em outra igreja que você foi, e você está aí, Deus querendo te usar, e você está engasgado. Deus te revela coisas e você não fala, não faz, não age. Sua própria família. Eu lembro uma vez uma coisa muito engraçada, que a Né me apresentou uma adolescente, uma gracinha, um parente do parente do parente. Falei: pô, legal essa menina. Está grávida, tu sabe, né? Falei: não, nunca vi o homem na vida. Falei: está grávida? Não, é menina ainda. Falei: pois é, está grávida. 20 dias. A primeira já não veio. Qual era o propósito? Ministrar para a menina. Como outras coisas estavam na minha cara e eu não enxerguei. Não enxerguei porque não dei lugar para Deus. Não enxerguei porque não busquei a Deus devidamente. E não enxerguei porque Deus não revela tudo para as pessoas. Deus não tem escolhidos que sejam detentores de revelações. Não existe isso. Isso não existe. Isso é a psique da altivez, da soberba. Eu quero convidar você a estar de pé. Eu vou ministrar esse dom aqui hoje. Nós cronometramos de uma maneira que seja claro. Por que eu não vou? Eu quero só quem quer. Entenda, você não precisa ter aquilo que você não quer. Mas se você quiser que a gente ore para que você ou entre num outro estágio, ou se permita, porque, gente, o medo trava a gente, viu, gente?
Ó, gente, eu já passei palavra do conhecimento de ter diarreia, de medo. Medo. Tem super-homem nesse negócio não. Medo, pânico. Falei, Senhor, não sei, não posso, tenho medo, Senhor. Você quer esse dom? Você quer vir aqui para frente? Vamos fazer uma aliança juntos? Por que vir aqui para frente? Para que você tenha a escolha. Nenhum de nós tem a escolha, sim você. Se quiser vir, eu já vou orar em 1 minuto. Até onde vai? É até onde você acreditar e tiver coragem. Ó, 2 coisas precisam estar juntas: fé e coragem. Não adianta acreditar e ter medo de fazer. Outra coisa, presta atenção. Ei, olha para mim. Você vai errar muitas vezes. É normal. Porque você vai achar que o que está na sua mente é Deus. E muitas vezes não será. Isso requer tempo. Amém? Isso requer tempo. Imagine uma enfermeira dando a sua primeira injeção. Duvido que ela brincou de tiro-alvo. Ela deve ter. Eu passei isso aqui no centro. A menina era nova. Eu acho que ela me assistia pela televisão. Aí o senhor ia me tirar sangue. Ela ficou tremendo. Eu falei, você acalma, pelo amor, hein, filha? Acalma aí. Me deu um banho de sangue. Tirou o sangue, espirrou o bagulho em mim. Pegou no meu queixo, caiu. Aí para acalmar ela, zoei. Passei na língua. Eu falei, pensei que era pior. Acalmei a menina. Eu fui tipo a cobaia. Ainda bem que era um cobaião, cheio de veia e tal. Não é? Mesmo se você errar, é capaz de acertar. Mas todo mundo tem os seus primeiros momentos, e eles são difíceis. Dá dor de barriga, medo, pânico, é normal. Mas dá um prazer quando Deus te usa para uma pessoa que vai se suicidar e você não sabia. Quando você pega, como eu peguei, o pai e uma criança de 12 anos, e Deus revelar que a criança de 12 anos ia se matar. E quando você joga isso na mesa, o pai fala, jamais! A criança fala assim. Eu pensei nisso muitas vezes. Ou como o pastor João Carlos, que foi usado por uma criança de 5 anos. Pastor, é loucura. Vai lá e vai conhecer a história. Deus usou o pastor João Carlos, uma criança de 5 anos, por um grave problema que os pais jamais imaginaram que estava no coraçãozinho da criança. Quantas vezes Deus salva vidas por uma palavra dessa? Agora, dom não é brincadeira não, viu? Nem é para você ser alguém. É muito bom ser ninguém para ser usado em dons. É muito bom tentar ser ninguém, se é que você me entende. Não tentar ser alguém. O dom é em glória. Ser usado por Deus é em glória. A glória é sempre dele. É sempre se abaixando para que ele cresça. É ser o mais discreto possível. Nada de querer aparecer. Ninguém precisa saber que Deus te usa ou te usou. Tem pessoas que vão ser usadas uma vez só e nunca mais vai acontecer. Como tem outras que vão ser usadas centenas de vezes e até nem vão saber. Eu lembro que um dia eu queria orar por um enfermo. Não sei se vocês estão sabendo disso. Só que esse enfermo estava longe, eu estava em outro país. Falei, Senhor, eu vou orar pelo Facebook. Eu mesmo me senti ridículo escrevendo a mensagem. Desculpa, gente, Orkut. A pessoa me disse que estava muito doente, eu falei, não tinha o Zap. Eu falei, você se importa? Não sei se vocês lembram, o WhatsApp quando chegou, pagava, cobrava a ligação. Aí chegou um outro programa antes, que eu esqueci o nome, que também era ligar não era assim. E aí eu falei assim, você acreditaria se eu orar por você pelo Orkut? Você vai ser curado? Ela acreditou. 3 doidos, eu, ela e o Orkut. E eu fui escrevendo, seja que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, que a mão de Deus te acompanhe, que o Senhor perdoe os nossos pecados agora, e que você seja nesse momento curado em nome de Jesus, assim, 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 assim. Tombou do outro lado, puf! Levantou, a doença tinha ido embora, glorificado seja o nome do Senhor. São situações, sabe, quantas vidas podem ser edificadas através da tua vida? Quantas pessoas podem ser abençoadas através de você? Eu me propus nesses dias a ministrar esses dons de maneira suave e pacífica. Outra coisa, dom não é míssil coreano. Você sabe o que eu estou falando? Você está assim parado, aí o míssil vem. Michael Jackson,
pum, pum, pá, 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 voou na roda já. Não, 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 não. Isso é pacífico. Pode acontecer com uma pessoa ou outra. Para de externar. Isso é o externo do seu próprio corpo. Mas também não é assunto para hoje. Calma. É na paz que Deus trabalha. Deus pode trabalhar naquele cultão que tu voa? Pode. Você pode ser igual um amigo meu que viu uma bola de fogo chegar nele. Quando bateu, ele foi batizado com o Espírito Santo. Situações. Amém? Mas as coisas de Deus, geralmente, em sua maioria, não todas, mas em sua maioria, são feitas na paz. Senhor, estamos aqui essa noite, nesses minutos que nós temos antes do término desse serviço, desse culto. Queremos pedir que o Senhor transforme esse singelo ambiente, pedras, no lugar onde tua manifestação seja glorificada. No lugar onde tua mão forte possa atuar. Nós queremos te pedir, Senhor, como nos comprometemos, que as pessoas que aqui estão sejam visitadas hoje, agora, amanhã, em casa, no caminho, mas que haja uma visitação do teu Espírito, sem clima, sem nenhum tipo de clima inventado por homens, mas que a tua forte mão, a tua graça, a tua bondade, o teu Espírito, os teus anjos trabalhem, e que essas pessoas sejam edificadas, e as que têm e não usam, possam começar a usar a partir de hoje. Aquelas que têm medo, possam perder o medo a partir de hoje. Que aquelas que estão presas a preconceitos, caia por terra o preconceito a partir de hoje. Senhor, usa os nossos irmãos. Isso não foi feito para glorificar homens, é para glorificação do teu nome. Isso não é feito para pastores especiais, isso não é verdade. Todos aqui são teus filhos, e o Senhor tem para todos, para dar a cada um para o que for útil. Pai, em nome do Senhor Jesus, toca, visita esses irmãos, que eles saiam daqui transtornados para o bem, diferentes do que chegaram, pessoas prontas, dispostas, dando lugar à tua operação, dando lugar à tua unção. Pai, quebra todo mal, todo impedimento do diabo, todo trabalhar do mal contra a vida deles, caia por terra essa noite, que eles sejam edificados, abençoados, que a tua glória passe através da vida deles, e que eles saiam daqui totalmente transformados para a glória do teu nome. Espírito de Deus, de maneira suave, visita a cada irmão essa noite. Visita. Vem. Olha o que Deus vai fazer, gente. Olha só o que Deus vai fazer, porque o ambiente é dele. Não precisa criar ambiente. Ó, o que está saindo de tampa aí, ó. Assopra, Espírito de Deus. Assopra nesse lugar. Assopra nesses corações. Deixa ele fazer. Dá lugar para ele. É ele e você. Não tem pastor, não tem igreja, é ele e você.
Deixa Ele operar. Deixa Ele tocar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, ei, deixou que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche, Senhor. Espírito, Espírito, aleluia, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me. Que o Senhor te encha outra vez. Que
Que o Senhor te encha outra vez. Toma conta desse lugar de maneira suave. Vai trazendo de volta os corações que estão afastados, as pessoas que estão longe das coisas que são de cima. Senhor, que haja mudança em corações. Que seja um dia marcado em algumas vidas aqui. Espírito, que desce com vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Levante sua mão. Ó, se você puder chegar em tua casa e gastar um tempo com Deus, vai ser muito bom para você. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com você, tua casa, tua família. Quem acredita, diga. Glorifique a Ele por um momento. Glorifique a Ele. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de nossa vida, Senhor, transforma a nossa casa. E nesse